Oiê, começamos mais um Que Nem Tu. Eu, Karine Zaranza, hoje não estou acompanhada de Alan Barros, que está muito chique na Argentina. Mas como Que Nem Tu tem essa ideia de uma conversa entre as pessoas, eu vim muito bem acompanhada de Levi de Freitas, jornalista do Diário do Nordeste, pai do Gui. Muito obrigada, amigo, por essa companhia. E a honra, disse que pegaram assim na redação quem é o mais gaiato que tem aí, me puxaram e saiu eu, assim, pra... Tinha que ser um gaiato. Tinha que ser um gaiato, um moleque, porque senão não ia prestar, não ia dar certo, né? Pois pronto, vamos começar esse nosso episódio. Você sabe que o Que Nem Tu é o seu podcast predileto de entrevistas, tá onde você quiser, YouTube, nas plataformas de podcast, de áudio, na Verdinha, na TV Diário, onde você quiser você acha a gente. Então, vá lá, ouvir. E, Levi, hoje sua estreia aqui no Que Nem Tu, você vai apresentar nosso convidado. Mais do que especial, um cara que eu pessoalmente acompanho há alguns anos, há algum tempo. Eu ia dizer que eu vi pequenininho, mas ele não cresceu muito, então não é muito parâmetro, não. Mas vamos lá, ele é graduado em Física, ele é divulgador científico com, olha só, publicações internacionais. Muito chique, né? Moral demais, cara. Ele foi professor de Física e Astronomia. Cara, acho que eu não tenho nem roupa para entrevistar um cidadão desse. Mas hoje ele se dedica à arte através da comédia e do cinema. Nós estamos falando de Vitor Allen. Seja muito bem-vindo ao Que Nem Tu. Muito obrigado, gente. Obrigadão mesmo. Seja... Rapaz, mais roupa que essa, você tá trajado de Batman. Ora! Super-herói! É isso, cara. Você tá mais do que trajado, tá perfeito. Tudo bom, Vitor? Tudo já, graças a Deus, gente. Muito obrigado aqui pelo convite. Vitor, o pessoal te conhece muito aí pelo teu trabalho com humor, no cinema, né? No stand-up. Uhum. Mas você começou aí profissionalmente de um espaço assim completamente diferente, né? Foi. Dando aula, professor de física, de Exatamente. astronomia. Como é que surge isso? E como é que uma coisa ligou com a outra? Pronto, vamos lá. Tudo isso vem de muito tempo. Com 9 anos de idade, eu comecei a estudar astronomia. No colégio que eu estudava, tinha um professor de física que ele era astrônomo, né? É astrônomo. Inclusive, um abraço, Eliomásio, que foi meu professor assim, a vida inteira. Viramos mega amigos, é o meu mestre. E ele começou a me dar aulas de astronomia. Eu era muito pequeno, né? 9 anos de idade. Aos 10 anos, eu participei da Olimpíada Brasileira de Astronomia. E a minha nota foi muito boa. Só que eu não tinha pretensão de Olimpíada. Eu gostava de astronomia, né? Curiosidade do universo, da Lua, as estrelas, como é que as coisas funcionavam. Aquilo ali me encantava. E aí, quando eu fui para a Olimpíada, a nota foi muito alta. Aí o colégio, opa, tem alguma coisa aí, vai fazer próximo ano também. E aí eu fiz todos os anos e a nota foi só melhorando, as medalhas vindo, e aí começaram a me chamar para compor o time que participava da Olimpíada Internacional de Astronomia. Então eu comecei a fazer os treinamentos para ser da seletiva olímpica, né, representando o Brasil lá fora. E isso foi até os meus 16 anos. Né? Com 16 anos eu já não tinha mais idade para competir, então oficialmente eu estava fora do processo seletivo, só que a coordenação da Olimpíada não queria me perder como talento e eu tinha características que eram difíceis de achar dentre os alunos, né? Eu tinha um conhecimento bem acima da média em algumas outras áreas da astronomia, que o Ceará é referência, que é a astronomia observacional. A gente tem astrônomos observacionais assim incríveis. Não sei se você sabe, mas teve um cearense que descobriu um vale na Lua. Menino, que coisa chique. Vale na Lua. Esse mesmo cearense descobriu uma faixa de anéis em Saturno, né, que é o Rubens de Azevedo, que dá nome ao planetário. Que legal. Então, assim, a gente vem de uma cultura de astronomia muito forte aqui, principalmente essa parte de observação do céu. E como eu tinha isso muito aflorado em mim, estudava muito, eu era nerd a ponto de que se você me desse um papel em branco, eu desenhava com perfeição o mapa da Lua. Isso com 10 anos de idade. E aí dei aula, a Olimpíada me chamou para ser professor e aos 16 anos eu comecei a dar aula.
Mas ali tu já achava que seria profissão. Com certeza, eu amava. Eu sempre gostei muito de comunicação, né? De me comunicar, de transmitir o conhecimento. E quando você transmite o conhecimento, você fixa melhor o conhecimento, né? O professor, ele também aprende nesse processo. Então, para mim, aquilo ali era mágico, eu adorava. E querendo ou não, eu estava falando com pessoas mais ou menos da minha idade, então era muito simples, era muito leve essa comunicação. Então, foi aí que a astronomia e o bichinho da pedagogia, né, me picou. E aí eu dei aula dos 16 até hoje. Até hoje eu dou aula de astronomia, né? Parei um tempo, depois voltei, porque é algo que para mim é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Né? E também foi aos 16 anos, dando essas aulas, que eu me descobri na comédia. Porque Então, teu primeiro show de stand-up foi lá na UBA. foi literalmente, não é brincadeira isso. A gente organizou um evento que satirizava com o evento que a gente estava promovendo, né? A gente sempre promovia um encontro de 300, 400 alunos para fazer a seletiva. Então, desses 400 alunos, a gente refinava, aplicava provas, né, para ficar 15. E só que nisso, a gente montava várias aulas, palestras, chamava astrônomos, enfim, especialistas para falar. E aí eu dei a ideia da gente fazer uma reunião, a última palestra, que seria satirizando o evento. Então, nessa reunião, eu brincava com os alunos que estavam dormindo, a gente batia foto dos alunos dormindo nas palestras, os professores também dormindo nas palestras, os próprios palestrantes, os coordenadores. Então, assim, eu brincava com tudo. E, além disso, com os temas das palestras, eu criava piadas científicas. Só que tudo isso aí como se fosse uma palestra. Então, tinha PowerPoint, tinha os slides, tinha tudo. E eu fazendo esse show. Foi a primeira apresentação cômica que eu fiz. Eu tinha 16 anos, eu nem sabia que isso era comédia. Eu nem sabia que isso tinha um gênero, que era stand-up. Não tinha ideia disso. E aí, Mas era comum, assim, esse ambiente que a gente imagina, esse ambiente acadêmico mais formal? É comum essa molecagem, você tirar sarro? Não, né? Mas eu sou cearense. E eu era o único cearense lá na Olimpíada, né? Quando eu ia, durante muito tempo, eu fui o único cearense representante. E tanto é que o meu apelido, como todo cearense fora do estado, é o quê? Ceará. Né? Então, eu era o Ceará, né, nessa história. Só que aí, quando a gente começou a fazer essas palestras, e foi um sucesso tão grande que todo ano me perturbavam a ponto de ter um ano que o pessoal falou assim: Vitor, tu não vai dar palestra nenhuma, tu não vai dar aula, tu vai só se focar em fazer essa apresentação. Eu disse, gente, tá errado isso aqui. Eu acho que eu sou melhor aproveitado dando aula, mas tudo bem. E isso com 16 anos. Então, assim, meu primeiro contato com comédia, escrevendo comédia, foi assim. Não tinha noção de que isso seria o meu futuro. Não tinha. Mas eu sempre gostei muito de comédia, né? As minhas referências na comédia sempre foram referências brasileiras, né? Alto da Compadecida, aquele filme icônico. O Sai de Baixo, gente, aquilo ali, para mim, é uma obra-prima. Eu lembro que eram duas coisas que eu insistia muito para minha mãe, para ficar acordado até mais tarde. Era o Sai de Baixo, que passava no domingo à noite, e segunda-feira de manhã tinha aula. Eu disse, mãe, deixa, por favor. Eu sei que ela... Ah, tá bom, vai. E Jô Soares. Aí, só que Jô Soares era todo dia, né? E ela gostava muito de assistir o Jô. Então, assim, foi uma coisa que a gente fez sempre, né? Assistir Jô Soares. E foi até engraçado isso, porque foi a minha mãe que foi a responsável pela minha ida no Jô Soares. Sério? Foi. E Como o que ela fez? Mandou Foi. carta? Foi. Sensacional. Foi. Uma vez eu tava assistindo com ela e eu falei pra ela assim, eu ainda vou sentar nessa poltrona. Nem que seja pra espanar. Falei, só que eu assim... falou de na forma brincadeira. despretensiosa, né? E aí, no dia seguinte, ela entrou no site. Tinha lá a sugestão de convidados. E ela colocou Vitor Alves Alencar. Não falou como se fosse mãe, né? Vitor Alves Alencar, professor de astronomia, da Olimpíada Brasileira de Astronomia, já tem tantas medalhas,
já colocou trabalhos em congressos internacionais e tal, enfim, 5 linhazinhas ali. E aí, no dia seguinte, eu acho, ligaram para ela, porque ela colocou o contato dela. Quando ligaram para ela estava trabalhando na hora, e aí ela me liga, falando assim, ninguém mexe no telefone, era telefone fixo na época, né? Ninguém mexe no telefone fixo. Aí o que foi que aconteceu? Jô Soares vai te ligar. Eu disse, quê? Não, peraí, calma aí. É pegadinha. E aí, foi ali que eu descobri a ansiedade. Até então eu não sabia o que era. Eu fiquei pilhadíssimo. Eu disse, como assim? Pera, mãe, não tô entendendo nada. Eu posso falar agora não, que eu tô atendendo um cliente. Minha mãe é corretora, né? E aí eu... meu Deus do céu. Mano, é cliente, meu irmão. E aí, nada de Jô Soares ligar. Nada. Simplesmente o telefone paradíssimo e nada de... Meu Deus do céu. E agora? Aí eu pensei, minha mãe passou o telefone errado. Poxa vida. Ela passou o telefone errado na loucura da correria. Vou ligar pra lá. Entrei na internet. E tu ligou Procurei o telefone da Globo. Onde é que é gravado o Jô Soares? É o quê? Projac? Não. É Globo de São Paulo. Procurei a Globo de São Paulo. Peguei o endereço lá do Morumbi. Liguei pra central. Mandei entrar no ramal. Falei com a jornalista, ela, vai, a gente te ligar agora. Isso no mesmo dia? No mesmo dia. Já economizei teu crédito, dona Globo, já liguei pra você. Cara, não tem como... Que loucura. Imagina, eu mega fã de Jô Soares, e aí vem uma situação dessa, poxa, você é doido, eu não tinha como esperar. E aí fiz a pré-entrevista, né, que eles faziam uma pré-entrevista extensíssima, né, era mais de 1 hora por telefone, sabia a vida da pessoa inteira. Para chegar lá no dia da entrevista, o Jô Soares ter uma pauta rica e poder extrair o melhor, né, na entrevista. E aí, o resto é história, o resto tá lá no vídeo. Essa entrevista do Jô. Foi muito legal, cara. Tua mãe, sensacional. Como é o nome dela? Nádia, dona Nádia. Nádia aí fez o dela, viu? Heroína. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. E ela sempre, assim... Minha mãe sempre vibrou muito com isso, sabe? Ela... Como toda mãe, não queria que o filho fosse formado em física, nem muito menos ator. E aí? Óbvio, toda mãe quer que o filho seja o quê? Médico, né? Advogado, profissões padrões, né? A minha queria que eu fosse padre. Tá errado. Sério? Padre é incomum. É médico, advogado, padre. Mas, por mais que ela não concordasse, ela nunca deixou de me apoiar, né? Então, assim, lá em casa eu tive essa facilidade, tanto ela quanto meu pai. Sempre me apoiaram muito. Minha tia também foi extremamente importante, tanto na astronomia. Minha tia foi quem me ensinou a gostar de ciência, né? E o vício pelo cinema também foi ela que implantou em mim. A gente assistia muito filme junto e tal. Então, assim, são os meus pilares, né? Meus pais e a minha tia, com certeza, foram extremamente importantes na pessoa que eu sou hoje. Isso é fato. Cara, massa. Queria falar agora sobre essa tua relação com o stand-up. Né? Você, não sei se tu te considera dessa forma, mas um dos pioneiros, pelo menos aqui no Ceará, já que você vem há uns 15 anos, né, nessa trajetória, quando o stand-up ainda era uma coisa embrionária, ainda engatinhava. Quando era tudo mato. Tudo mato. Chegou Vitor Allen lá com essas orelhinhas maravilhosas, abanando tudo e capinando tudo para o negócio poder acontecer. Então, como que foi essa disputa de espaço com aquele humor tradicional? Péssima, foi horrível. Bicho, pois conta então pra gente como que foi essa relação. Tinha uma inimizade assim? Como que era? É como tudo que é novo, né? Tudo que é novo gera um receio, gera um medo, né? E gera um... Não quero mexer nisso, porque tá funcionando até aqui. Então, não foram todos os comediantes na época que abraçaram os comediantes de stand-up que estavam chegando. Não entendiam, entendeu? Porque realmente a dinâmica era completamente diferente. Aqui o Ceará é conhecido pelo quê? Pelo monte de personagem. Né? Então você tem a pessoa que está fazendo uma caricatura, o texto é um texto... É anedota típica, né? Que tem a piada do papagaio, a piada do português, né? Usar muito dos estereótipos. E aí vem uma linguagem que não é nova, né? Diga-se de passagem, o stand-up ele não é novo, nem no Brasil.
inclusive, o stand-up foi o primeiro gênero que aconteceu no Brasil, né? Com José Vasconcelos, que na época nem stand-up era o One Man Show. Ele fez um espetáculo que era só ele no palco e depois ele colocou uma orquestra e ele ficava contando causos. Então o stand-up nasceu daí. Isso na década de quê? 60, 70, por aí. E aí depois veio Moacir Franco, Chico Anísio, Jô Soares, né? Essa galera. Mas o stand-up é bem antigo. Só que aí teve esse gap, veio os personagens, né? O Chico... Só o Chico já trouxe 300 com ele. Né? E aí aqui no Ceará teve essa marca muito forte do personagem, do piadista, né? Então tinha esse embate. Quando a gente chegou, é um menino que não tá nem contando piada. Então, assim, se enxergava muito dessa forma. E isso foi, por um lado, isso foi ruim, obviamente, porque a gente queria espaço para se apresentar e não tinha tanto. Mas, por outro lado, foi bom, porque forçou a gente a sair da zona de conforto, né, de ter as casas de shows ali e ir para produzir os próprios shows, produzir os próprios eventos, as próprias noites. Então, querendo ou não, o stand-up ele nasceu disso, ele nasceu quase uma cultura underground mesmo, aqui, né? E eu sou muito grato ao stand-up, principalmente nesse viés, porque eu tive que aprender muito. Já que eu não tinha espaço, eu tinha que criar o meu espaço. Então, eu tinha que produzir os meus shows. Então, eu tive que aprender a produzir. Então, para produzir, eu tenho que levar gente. E para levar gente, o que é que eu faço? Eu tenho que aprender marketing. E eu aprendi marketing. Né? Tanto é que hoje eu também trabalho com marketing por conta disso. Então, assim, eu não acho ruim o que aconteceu, entendeu? Hoje o cenário é completamente diferente, hoje as casas estão inundadas de gente fazendo stand-up, né? Isso é muito bacana. Apesar de que a gente ainda vive um momento no humor onde os empresários da noite, claro, existem, para toda regra tem exceção, tá? Existem excelentes empresários que realmente fazem um fomento, mas tem outros que fazem uma prostituição no mercado, né? Eu sei que eu estou falando isso aqui, eu tenho certeza que assim que esse podcast for publicado, meu WhatsApp vai encher de mensagem de gente apoiando e gente reclamando. Eu tô nem aí, não estou pagando minhas contas, então tá tudo certo. Polêmica. Eita, gostamos, né? Mas no início foi bem difícil, né? Até que os bons profissionais, eles entenderam que o stand-up ele não era melhor ou pior, só era diferente e que tinha espaço, né? Da mesma forma que o humor de personagem não acabou, não. É muito bom. Tem gente que gosta também, entendeu? Eu, particularmente, eu gosto, sou fã. Então, não é porque existe um gênero que o outro é ruim. Tá entendendo? E se você for prestar atenção, até os comediantes de personagem, a vinda do stand-up, do gênero, forçou eles a sair do lugar comum, de pessoas que estavam há anos acostumadas apenas com um tipo de texto e tiveram que começar a migrar para outro texto, e é um texto que, querendo ou não, puxa mais da criatividade, porque você tem que se renovar mais. Então, até isso fez com que o próprio comediante se sinta mais vivo. Né? Então, assim, eu acredito que toda e qualquer nova forma, né, de humor, de arte, ela influencia nas outras de alguma forma, né? Por exemplo, quando... isso, o stand-up já não é mais novidade, já é uma cena extremamente bem estabelecida no Brasil, mas o stand-up também sofreu com o novo, que eram o quê? Que eram os comediantes que faziam humor na internet e depois foram pro palco. Né? Porque, por exemplo, eu não sou nativo da internet, eu comecei no palco. Ir para a internet, para mim, foi um desafio. Entender qual é a linguagem, entender, até começar a sair desse entrave do offline e ir para o online, para mim foi difícil. E eu agradeço muito a galera que vem da internet para mostrar que é simples, que dá para fazer também, entendeu?
Então, assim, a gente tem que aprender com o novo. Quando você dá um não pro novo, pode ter certeza, além de ficar para trás, né, além de você cair no ostracismo, e o ostracismo para o artista é a pior coisa que pode acontecer, porque o que mantém o artista vivo é justamente a feitura da arte, né? A interação com o público. Se você não faz sua arte, se você não tem público, não existe artista. Então, isso é sempre muito interessante, essa troca, né? E eu sempre busco muito conversar com essa galera que está fazendo coisa nova. Às vezes a gente até tem conversas com esse pessoal que está chegando, e eles mostram pra gente uma visão completamente diferente, e você fica, tá certo isso, aquele meme, tá certo isso, mas todo mundo tem algo a agregar. E o massa é ter essa troca, né? Que você tem uma visão, o cara que tá chegando agora tá totalmente diferente, e vocês vão juntos. Com certeza. Aí eu tô imaginando. Não, mas construir isso. Que até a gente comentava, né? Temos percebido esse movimento do humorista tradicional migrando para o digital, e esse que era do digital também está migrando para o dito tradicional, para o stand-up, etc. Sim. Aqui mesmo no estado a gente viu recentemente, pelo menos viralizou agora durante o período eleitoral, o Titela. Sim. É um cara que fazia personagem, sim, passou a fazer stand-up, agora viralizou no YouTube. Titela é um excelente exemplo disso. O Titela tinha o personagem Titela há 20 anos, aquela peruca rosa, né, aquele jeito dele e tal, maravilhoso, né, um time absurdo. E aí veio a pandemia bateu pesado em todo mundo que faz arte. E o Titela não foi diferente. O Titela teve que se desdobrar muito, começou a fazer outras coisas. Ele junto com a esposa começaram a fazer uns pães artesanais e vender. Então, assim, se movimentaram muito, né? E o Titela, ele percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa. Começou a fazer vídeo para a internet. E começou a entender que existia ali uma outra mecânica. E aí ele foi desconstruindo o personagem. Hoje ele não se apresenta mais de personagem. Ainda é o Titela, mas não é mais o Titela, porque personagem. É o nome, né? Não tem como você também tirar esse nome. E vamos ser sinceros, Titela é muito mais legal do que Jadson Cavalcante. Com certeza. Um abraço, Titela. Mas isso é interessante. O Titela, para mim, é um exemplo perfeito da pessoa que viu a mudança e abraçou a mudança, ao invés de jogar pro lado, de não quero, não vou, tá entendendo? Isso é muito interessante. E a pandemia foi um momento assim que todo mundo precisou se reinventar, né? Eu lembro que antes da pandemia eu estava numa crescente na minha carreira, estava num momento muito legal, eu tinha acabado de fazer o Cabra da Peste, estava naquela ânsia de quando é que o filme vai ser lançado, né? E a gente... Sabe quando você faz um trabalho que você sabe que é muito bom? Quando a gente terminou de gravar o Cabras, era essa sensação. Então, assim, todo mundo sabia que ia ser um sucesso, né? Não sabia em que grau, como é que ia ser, porque o cinema realmente é muito imprevisível. Mas a gente sabia que a gente tinha um produto muito bom nas mãos. E sempre a gente estava procurando janelas para lançar, né? O cinema brasileiro vive disso. A gente não pode lançar em qualquer data. Se você lança um filme junto com Vingadores, acaba o seu filme. Não tem como, né? E o filme foi adiado algumas vezes, até que ele ia ser lançado em abril de 2020. Nossa! Não. E aí veio o negócio Covid, né? Apenas. E aí acabou com os nossos planos. E aí não tinha mais show para fazer, e, enfim. Foi um momento muito pesado. Quando a gente volta, né, da pandemia, eu estava extremamente incomodado comigo como artista. E foi um momento que eu tive que me renovar. Ali eu já tinha uns 10 anos de carreira e eu joguei todo o meu texto fora. Mas o que é que incomodava, Vitor, assim? O artista, ele precisa do frio da barriga para continuar. Se ele não tiver isso, não tem por que ele estar fazendo isso. E não sou só eu que digo isso, não. O Steve Martin, na autobiografia dele, ele fala. Quando ele parou de sentir esse frio na barriga, porque o Steve Martin, ele lotava estádios nos Estados Unidos, né? Com o show dele. Quando ele não tinha mais esse frio na barriga, quando ele não tinha mais essa centelha, esse fogo para fazer o show, ele parou de fazer. Porque realmente chega,
Né? Chega, se você não se renova, se você não cria coisa nova, todo artista passa por esse momento. E eu sentia que as minhas piadas não tinham mais graça. Elas eram engraçadas pro público, mas não eram para mim. Eu não me divertia mais no palco. E nesse momento eu pensei, eu tenho que me renovar. Mas completamente. Se eu for me renovar aos poucos, eu não vou conseguir. Para mim é assim, eu não sou aquela pessoa que come um pedacinho de chocolate por dia que não vai. Ou eu corto o chocolate, ou eu vou comer 3 caixas de bis. É o 880, ou 880. Né? Então eu tinha, nessa época eu já tinha, sei lá, umas 5 horas de show, né, de piadas que eu já tinha escrito. E eu enterrei todo esse material, que é uma coisa que eu nunca imaginei fazer na minha vida, mas para conseguir criar um show novo, criar um material do zero, né? E eu me forcei a criar algo em um outro estilo. O stand-up ele começou num esquema mais de observacional, né? É você ver o cotidiano e fazer uma crônica. E eu via os comediantes de stand-up fazendo storytelling, né? Que é contar histórias, contar causos. E eu ficava, gente, eu não sei fazer isso. Não faço ideia de como é que eu vou fazer isso. E aí? E agora? Eu entrei no embate. Eu disse, rapaz, só tem uma forma de aprender. Fazendo. Peguei as histórias que eu lembrava, que eu achava que eram interessantes, e comecei a montar. Mas, olha, pense que foi difícil. Imagine um cachorro olhando para uma missa. É isso. É você tá... A comédia, quando você vai testar um texto, você vai com a ideia do que tem que fazer. Mas o palco, ele é vivo. Então, a sensação é mais ou menos de você pular de paraquedas com a linha e a agulha. E você vai costurar o paraquedas durante a queda. Se tudo der certo, você não morre. É essa a sensação. Quando você está no palco e você vai testar uma piada, porque na sua cabeça tudo funciona e tudo é engraçado. Na minha cabeça, meu Deus do céu, vai no palco, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona. E o normal é não funcionar. E tem Agora me pergunta é assim, com essa emoção toda e você não estava sentindo frio na barriga? Não, aí eu senti todo frio, calor, ficava roxo, verde, amarelo, azul, aí eu senti tudo. E aí deu a vontade de fazer de novo. Porque a sensação de você fazer uma piada e essa piada ela funcionar é aquele gol de placa, sabe? Quando você vai fazer um show de teste e todos os momentos que você pensou pro teste funcionam, meu Deus do céu, você sai se achando um super-homem. Então, Vitor, assim, até para as pessoas entenderem, quando você leva o espetáculo, você já fez outros processos para saber se aquilo ali funcionava. Claro. Então, você não chega para um amigo e fala, aqui não, você junta Como é que funciona esse processo mesmo, assim, para você chegar com um espetáculo e apresentar para o público? Olha, depende muito de como você cria, né? Por exemplo, o meu show novo, que é o Sou Todo Ouvidos, ele é um recorte da minha vida pós-pandemia. Então eu falo, né, de situações que eu vivi durante a pandemia, que eu estava morando junto com a minha ex, e aí me separei. Quando a gente se separa, né, vem, poxa, eu tô solteiro aos 30. E aos 30, você não quer mais fazer nada. Você não tem mais vontade de sair de casa. Vamos pra balada? Não vou pra balada, não. Não vou pra balada, porque a balada você tem que falar alto. Eu vou, no dia seguinte fico rouquinho. Aí você tem que ficar em pé. Não vou ficar em pé porque dói a coluna. Aí você, vamos beber. Eu não consigo mais beber, eu não sei o que aconteceu, porque eu não fico com ressaca, eu fico com a semi-morte. Tá entendendo? Eu fico inválido. Eu preciso de uma atestado de 3 dias. Eu não consigo mais beber. Então eu preciso de um Vonal, um Tocilax, um Dorflex, tá entendendo? Não dá. E aí acaba você ficando em casa. Eu já estava tão em casa que eu estava virando um móvel da casa. E aí no show, eu comecei literalmente a fazer um recorte da vida de solteiro, né? Então, assim, nesse show, é um show que eu falo de situações de aplicativo, né? De situações de primeiro encontro, e o principal que eu acho mais engraçado são os encontros que deram errado. Porque os encontros que deram certo são ótimos, claro. mas são péssimos para falar. O bom pro povo rir é a tua desgraça. Exatamente. E aí existem as situações mais absurdas, que aí eu acho que também tem um pouco do meu dedo podre, que eu sou um imã de bizarrice.
Um imã, Agora eu quero um exemplo. um imã. Mas é porque tu não já vai focando na bizarrice Não, pra ter não, repertório eu juro pro que show. não, eu Ele juro já que não. vai, né? Mas tem até um amigo meu que fala assim, macho, tu atrai um povo, eu disse, macho, eu tenho que me benzer, né? Tomar uns banhos de mar, tá faltando isso. O que é possível de você compartilhar com a gente que mostre o seu dedo podre? Olha, Olha, porque eu adoro ver homem sofrer por amor. Então, você tá aqui, ó. ixi Maria. Você tá na mão Gente. certa, meu amigo. O comediante, a ótica da comédia é engraçada, né? Porque o comediante, ele primeiro pensa na piada pra depois ele pensar na coisa, no comum. Então, o que passaria despercebido para a maioria das pessoas, ou elas seriam vistas de uma outra forma, pra gente já vê com o olho da comédia, né? Mas tem N situações, por exemplo, eu saí com a menina que a gente foi, né, no primeiro encontro, o negócio começou a esquentar e tal, e aí, no motel. E aí, quando a gente chega no motel, ela chega, olha, eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Aí eu assim, diga. Só que com aquele medo, né? Uhum. Primeiro encontro, uma coisa muito séria. O que vai vir, né? Eu disse, mas é muito sério mesmo? Ela, não, é muito sério. Você quer marcar uma reunião pra segunda? A gente marca. Ela, não, Vitor, é muito sério. Eu disse, tá, o que foi? Eu tenho crise de epilepsia. Que é isso? Meu Deus. Entendeu? Que é isso, bicho? E aí, o desfecho dessa história, cara, é engraçadíssimo. Entendeu? É engraçadíssimo. Só pra você ter noção, essa história termina... eu não conto isso no palco, mas termina o que aconteceu, e aí vocês vão ter que assistir o show pra saber, mas o que aconteceu gerou uma crise de riso na gente de 40 minutos. A gente passou 40 minutos rindo da situação, que foi muito engraçado. Né? Então, assim, essas situações acontecem muito. Outras coisas são... Aí vem também de você ver a situação com outro olhar, né? Foi numa dessas saídas de Tinder que eu percebi que o momento mais íntimo de um casal não é um eu te amo. Não é você pegar no olho e dizer eu te amo. Não é. É quando você tá lavando o na frente de outra pessoa. Não tem momento mais íntimo que esse, não. Eu acho que não. E aí quando você... E aí eu pensei isso. Eu tava com a menina no motel. O banheiro, eu não sei quem foi que teve essa brilhante ideia de colocar um blindex só, a pessoa via tudo, então assim, zero privacidade. E aí eu pensei, eu tenho que lavar aqui. Mas eu também eu não vou ser psicopata de ficar lavando e olhando pro olho da pessoa, né? De ficar encarando se tudo bom, não dá. Ao mesmo tempo que eu não vou ficar com vergonha, virar de costas e mostrar o pra ela. Não vou fazer isso também. E aí você fica num 45 graus, olhando pra diagonal e falando sobre... Mas tu viu ali? Loucura essa política, né? Como é que... Você puxa o preço do dólar. Não. Gente, essa macroeconomia... Que é isso, velho? Né? Então, assim, vai muito do olhar do comediante, né? E aí tem as situações mais bizarras, né? Que eu coloquei nesse show. E aí, tudo aconteceu contigo ou teve alguma história de amigos? Tem, claro, sempre tem história de amigos, né? Sempre tem história de amigos. A gente vai incorporando, né? Mas eu digo que esse show, ele é um show 95% verídico. Uhum. As coisas aconteceram. Agora, a ordem, como aconteceu e a piada, aí a piada... vai claro. Melhorando, né? O comediante coloca o temperinho, né? Porque se você for ver, a gente vive num mundo que ele é engraçado. Uhum. Você vai no centro da cidade, gente, aquilo ali é um show. Né? As pessoas, os tipos, o que o povo fala. O pessoal vendendo o chip da Oi. E você toma um susto, a pessoa... Chip da Oi, vem, chip! Entendeu? Então, tudo é muito engraçado. Depende de como você vai passar isso. Uhum. Né? Um exercício que eu gosto muito de fazer, Edmilson também, às vezes, vem quando ele tá sem fazer nada, a gente vai pro centro. Ver o povo. Observar. Isso é muito bom, cara. Como é que tu sabe que aquilo ali é uma história que dá pra levar pra um show, por exemplo? Cara, quando você ri daquilo... Porque assim, o que é o riso? O riso, ele é um estado de excitação, certo? Qual é o contrário do riso? O que é que você acha que é o contrário do riso?
Eu acho que é a tristeza, né? Não, Não é não? não. O choro? Não. É a O contrário normalidade. do riso, o normal. É o normal. O normal Você não é não você. se- é. O Tá. normal não é você ficar rindo o tempo todo. O normal é você Sim. ficar ok. Sim, Uhum. faz sentido. Entendeu? Faz sentido. O riso, ele é um estado de excitação. E o riso, ele não é controlável. Você não controla o riso. Tanto é que tem situações que você não quer rir e você ri. Sim. Que você, meu Deus, não era pra eu estar rindo aqui. Uhum. Acontece alguma gafe com um colega seu ou com seu chefe e você... O menininho rezando Ave Maria e dando risada. Né? E você, meu Deus... Ou então, você vê uma piada que você moralmente desaprova, mas ela é engraçada. E aí você ri. Uhum. Entendeu? Você não é uma má pessoa por isso. É porque o Uhum. riso, ele é fisiológico. Né? E eu vejo gente demonizando o riso quando é o contrário. O riso, ele é fisiológico. O riso, ele funciona como uma gozada. É o mesmo processo fisiológico. É um estado de excitação. Você tá ali num ápice, elevou aquilo ali e aí libera as mesmas coisas que uma gozada no sexo. Libera endorfina, libera serotonina. O riso cura. Porque essas substâncias, elas realmente têm o poder de cura. Uhum. Né? Eles são fármacos naturais. Tanto é que tem profissionais da medicina que eles passam para pacientes em tratamento de câncer e tal, passam risos. Passam que você assiste show de humor, que você assiste filme de comédia. A terapia do riso, né? Que virou filme e tudo. Aquela fala aí que rir é o melhor remédio é muito verdade. Aquilo ali é real. Gente, eu vou dar um exemplo muito claro. Vocês estão precisando pedir 5 mil reais. Existem duas pessoas. Aquela pessoa que é sempre séria, centrada, que você fala com ela, ela te responde, sempre muito educada, e só. E tem uma outra pessoa que é aquela pessoa que ri com você, que conta piada, que é extrovertido. Você vai pedir para quem? Pra que rir? Por quê? Porque o riso, ele é um elo de comunicação entre as pessoas. Aproxima, né? O riso, tanto é que você está escrevendo, pode prestar atenção, você está escrevendo um WhatsApp, e aí o que é que você faz? KKKKK. Uhum. No final da frase. Você manda um emoji, rindo, um emoji. Porque o riso, ele mostra para outra pessoa que vocês estão em conexão. Você está mostrando ali que existe uma sintonia entre vocês, tá entendendo? E não é uma sintonia que não vai, em momento algum, deixar o outro desconfortável. Então, você fica extremamente muito confortável. Né? O riso, ele causa isso. É por isso que quando eu não conheço uma pessoa, eu sempre tento quebrar o gelo de diversas formas para deixar ela à vontade. Né? E eu acho que se as pessoas percebessem o quanto isso aí é importante, a gente seria muito mais feliz. Porque tem gente que sai de casa... Carregado, é terrível. Gente, eu, do fundo do coração, eu acordo extremamente mal-humorado. Eu sou a pior pessoa para se conversar. Até eu tomar meu café da manhã, não fala comigo. Mas depois, muda a chave. Por isso que a gente marcou na hora do almoço. Com toda certeza. Queria ver uma coisa contigo, que você falou um detalhe interessante sobre essa coisa do cuidado, né, com a piada e tal. E até a gente vinha comentando sobre essa mudança de paradigma Tava demorando nível nacional. o limite do humor chegar na conversa. Exatamente. Matou a charada. Como que tem sido? Porque assim, também trazendo um pouco do que eu te conheço, né? Te conheço como o bicho da Zureona. Exato, exato. Hoje acho que foi a primeira vez que eu me encontrei contigo que eu não te chamei de bicho da Zureona, mas enfim. E a gente vê esse caminho desse politicamente correto que tem sido tratado, né? A questão do limite e do humor. Como que você vê isso? Como que isso realmente tem impactado ou impacta ou não impacta? A tua opinião sobre essa situação do limite do humor? Olha, eu já vi comediantes falando sobre essa situação e alguns são bem taxativos, né? Diz, o limite do humor é o Código Penal. Se você for parar para analisar, do ponto de vista de sociedade, sim, esse é o limite, tá? Mas essa questão, ela não é preto no branco. Ela tem um tom de cinza muito grande.
Porque a comédia, ela não depende apenas de quem emite a piada. A comédia, ela depende muito mais de quem escuta a piada. Então, por exemplo, eu posso contar uma piada super engraçada que ela se ambienta em Dubai. Eu nunca fui a Dubai, acredito que vocês também não. Pra gente, essa piada não vai ter graça nenhuma. Ela pode ser mega engraçada, mas não vai ter graça. Por quê? Porque não conversa com a gente. Então a piada, ela depende de quem escuta. Só que cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem traumas, vivências, angústias, dores, amores. Então, assim, são muitas nuances, certo? Então, quando a pessoa escuta uma piada, 99% da população pode adorar aquela piada. Digamos, a gente pode fazer uma piada sobre Eu ia te usar como cacimba. exemplo. Não, vamos falar de Tá cacimba. bom. Certo? Cacimba. A gente fez uma piada aqui sobre cacimba. Piada mega engraçada sobre cacimba. E aí vai ter uma pessoa que vai começar a chorar. Porque o irmão dela morreu afogado na cacimba. Acontece. Uhum. Ela não vai conseguir ver essa piada com o mesmo olhar que as outras pessoas. Ela está errada por conta disso? Não. As outras pessoas estão erradas por rir de uma piada de cacimba? Não. E aí, de quem é o erro? É do comediante? Também não, que o comediante não tem como adivinhar como as pessoas vão reagir. Entendeu? Então, assim, querer demonizar... É muito fácil você demonizar uma pessoa nesse aspecto. Claro, óbvio, existem piadas que são extremamente de mau gosto, moralmente desaprováveis, certo? E existem diversos temas aí que realmente não precisam ser tocados. Por quê? Porque reforçam estereótipos negativos da sociedade. Vou dar um exemplo claríssimo. Quando a gente fala sobre política, isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque quando eu faço uma sátira sobre um determinado político, eu estou desconstruindo o político para a sociedade, certo? Ao mesmo tempo eu estou humanizando ele. E ele acaba ficando mais palatável para as pessoas. Viu o problema que isso pode gerar? Eu estou dando ibope para essa pessoa. Eu não vou citar nome de nenhum político aqui, mas muitos políticos ganharam renome pelo quê? Pela comédia. E existem vários exemplos de políticos que ganharam renome pela comédia. Mas vários. De pessoas que se candidataram agora à prefeitura, até pessoas que ganharam presidência. A comédia foi extremamente importante dentro do processo de desmistificar a visão que as pessoas tinham dela. Porque a visão dessas pessoas antes era o quê? Era a visão negativa. E a comédia, por mais que venha para brincar com isso, ela humaniza. Então, o comediante ele tem que ter noção do poder que ele tem nas mãos. Antigamente, eu fazia muita piada política. Eu não faço mais. Porque eu não vejo como isso pode ser benéfico para a sociedade. Então, por não acreditar nisso, eu me abstenho disso. Mas chegou a ter um momento também, assim, de sofrer com isso, porque, assim, a gente entrevistou o Moisés aqui, e o Moisés falou que, na época em que ele fez algumas piadas com político, ele chegou a ser ameaçado. Eu fui demitido. Tu? Uhum. Por conta disso? Por conta de piada. De piada. Fui fazer show no local, que eu fazia show há mais de 10 anos nesse local. E aí eu fiz uma piada, que modéstia à parte, a piada é boa pra caramba. E uma pessoa se ofendeu com a piada. Certo? Uma piada política. Se ofendeu. Porque estava... E o pior é que essa piada nem bate nem um lado e nem no outro. Eu falo sobre a situação política do Brasil. Entendeu? Porque, como comediante, eu prefiro sempre não levantar bandeiras. Eu tento... A não ser que a bandeira seja extremamente positiva, eu não levanto ela. Né? E aí eu fiz essa piada
E teve um cliente que estava assistindo o show que não gostou da piada, porque era extremista e queria o dinheiro de volta. E aí pediu o dinheiro de volta dele da família, e aí a proprietária do estabelecimento encerrou as minhas atividades lá. Mais de 10 anos. Caramba. O que hoje eu agradeço. Muito obrigado. Porque isso também me tirou da zona de conforto. E hoje eu estou num momento muito melhor da minha carreira, que eu talvez não estivesse estando acomodado lá. Então, não acho ruim, não reclamo. Ainda um pouco nessa... Desculpa, nessa do... Não mais do politicamente correto, mas também não deixa de ser. Bullying. Tu já sofreu na escola? Pois é. A gente comentava também sobre como que tu transformou assim o que poderia ser um limão na limonada, né? Pois é, aquela coisa de... Não sei se pra ti é assim, né? Quanto mais a pessoa te implica contigo com aquele apelido, se tu cai na pilha, é pior pra ti. Se tu se apropria daquilo ali, você se sai de boa. Não sei se foi esse o teu pensamento, mas como que pra ti é essa questão do bullying? Até porque a gente sabe o quanto que crianças podem ser cruéis, né? Cara, como bom filho de cearense, a gente já sofre a comédia em casa. Uhum. A minha mãe também tem essas orelhinhas, e ela era a primeira a frescar comigo. Bom demais. Então, assim, eu já tinha isso em casa. Já saiu. E a minha mãe sempre foi muito engraçada. Então, eu sempre peguei isso dela. E quando as pessoas no colégio vinham falar, né, das minhas orelhas, elas tinham que se superar muito, porque eu já tinha pensado em todo tipo de piada acerca das minhas orelhas. Entendeu? E ela tinha que ser muito rápida. Então, a comédia, ela foi o meu escudo sempre. Né? E, na verdade... Se você for traçar um perfil psicológico dos comediantes... Geralmente, né? Geralmente eles são pessoas tímidas, introspectivas. Alguns têm depressão terrível. Né? Não é um número pequeno de pessoas que têm depressão. E eles usam a comédia como escudo. Tá entendendo? Então, assim, a comédia ela é usada muito dessa forma. E aí, aquela coisa. O mesmo evento, ele pode te traumatizar ou pode te deixar mais forte. A forma como você vai lidar é que é particular sua, né, da sua personalidade, ou de como você enxerga isso. Mas eu gosto muito de uma frase que diz assim, quando o defunto se levanta, o velório acaba. Então, eu uso muito disso. Eu não vou me vitimizar, entendeu? Se a pessoa quiser encher meu saco, ela vai ter 2 trabalhos. De tentar e de parar. Porque não vai me abalar, de forma alguma. Se alguém vem falar das minhas orelhas, meu amigo, eu tenho pena de você. Aí tá você disse, eu tô de ouvidos. Não, eu vou frescar com a 5ª geração da família dele. Porque é isso. Tá entendendo? A pessoa está devolvendo na mesma moeda. Mas, voltando a falar da história do politicamente correto, eu acho importante frisar isso, porque existe hoje uma leva de demonização do comediante. Isso é muito ruim. Porque o trabalho do comediante, cara, é muito às cegas. A gente não sabe o que é que vai funcionar. E a gente tem que testar, porque só o público pode dizer. Entendeu? Mas aí, hoje em dia, as pessoas elas estão cada vez mais extremistas a ponto de, se não gostar da piada, ela quer que você morra. Ela não quer que a piada pare. Ela quer que você seja calado, não faça mais nenhuma piada, pare de fazer show, fique em casa recluso. A cultura do cancelamento, né? Gente, não é assim. Não é assim. As pessoas erram. E o comediante, ele tá passivo de erro, porque ele tá se expondo, ele tá dando a cara dele a tapa. Então, poxa, vamos com calma também. Outra coisa, se você for ver comediantes que receberam processo, a maioria dos processos não é movido pelas pessoas que foram alvo das piadas. Os processos são movidos por pessoas que acharam que as outras pessoas iam se incomodar. Eu vou contar um fato. Eu tinha um show fixo na extinta Livraria Cultura. Né? Passei Fui a muitos shows. Pronto, né? passei bons anos fazendo esse show lá. E tinha 2 meninas que elas tinham algum tipo de paralisia cerebral. E elas assistiam, acho que elas foram a metade dos shows. Eu passei 4 anos em cartaz
E elas iam sempre a esses shows. E eu brincava com a plateia. Mas eu não brincava com elas. Até que elas vieram me perguntar por que você não brinca com a gente. Aí eu me fiz de doido, né? Eu disse, não vi. Mentira. Vi, mas eu queria justamente não, né? Pra não evitar uma exposição. Eu penso muito que a pessoa tá indo no show pra se divertir. Eu não quero que ela seja alvo. Entendeu? Até que quando eu faço piadas com o público, eu sempre trago a piada pra mim, eu sempre puxo pra uma situação, eu nunca deixo o alvo da piada no espectador. Eu sempre tenho esse cuidado. E aí eu disse... E a mãe dela estava do lado. E aí a mãe corroborou com as filhas. Aí eu... Tá bom. Então, e aí nos outros shows, eu comecei a brincar com elas. Cara, essas meninas amavam. E aí depois a mãe veio falar comigo dizendo, olha, elas amam quando se faz isso. Porque elas se sentem parte. Elas se sentem incluídas. Olha a visão. A palavra-chave tá aí, né? Olha a visão. Então, às vezes, a gente tem um medo exacerbado de não tocar no assunto, quando, na verdade, a gente está segregando. E quando a gente coloca uma tag de tabu em um assunto, sempre tem alguém que está sofrendo por aquele tabu. Todo tabu tem uma pessoa por trás que está chorando. Entendeu? Quando a gente fala, a gente normaliza situações que são erradas, tem alguém que está chorando por conta daquilo ali. Quando a gente não toca em um determinado assunto, quando a gente não discute isso, tem alguém que está sofrendo. Então, esses assuntos têm que ser discutidos. E uma forma de discutir ele, de trazer essa discussão, é a comédia. Só que as pessoas esquecem que a comédia é um gênero. Da mesma forma que o drama, da mesma forma que o terror, da mesma forma que a ação, que a aventura. Só que aí você vê, por exemplo, uma novela que tem um estuprador. Nada acontece. Mas se eu fizer uma piada de estupro, provavelmente eu vou ser indiciado. Por quê? Por que o ator que fez o estuprador ele não é preso também? Porque são figuras de linguagem, são gêneros, são obras de ficção. A comédia ela é uma ficção. Então as pessoas elas têm que entender isso, elas têm que entender que o comediante ele não é um vilão. O comediante é uma pessoa fazendo arte e que ele erra também. Porque ele tem que testar. Essa cultura do cancelamento já fez você pensar em não continuar na comédia? Não, porque o cancelamento ele é feito por uma minoria barulhenta. Se você for ver, vamos pegar a política, que está bem alta. Pegue a quantidade de votos. É o segundo turno mega apertado que a gente teve aqui na cidade. E o que é que isso prova? Que tem um lado e o outro. Agora você vê a quantidade de pessoas que não votaram? Enorme. Basicamente, a gente está dividindo a população em três. Direita, esquerda e centro. E o centro é um centro que tá nem aí. Da direita e da esquerda, tem os extremos. Esses extremos gritam. O restante não quer nem saber. Vai votar porque tem que votar, tá entendendo? Acha um saco isso. Detesta entrar em discussão política. Então, normalmente, os extremistas são os barulhentos. E o cancelamento vem dessa galera. O que a gente não pode é pegar pilha. Tá entendendo? Isso aí é um ponto muito fundamental. Agora, da mesma forma que eu defendi o papel do comediante da arte, a gente também não pode fazer com que o comediante também seja 100% isento do que ele está falando. Né? É bom também deixar isso claro. Por quê? O papel do comediante é o quê? Fazer rir. E o riso é algo que é benéfico para a sociedade. É benéfico. Como eu falei, libera dopaminas, endorfina, serotonina. Então, tem esses neurotransmissores, ele faz um bem mesmo. Quando o comediante faz uma piada, onde essa piada tem o tom de justamente agredir, ele não está cumprindo o papel dele de comediante. Quando a ideia dele é só essa, aí ele está errado.
Aí ele tá 100% errado, não tem nem o que se discutir, entendeu? Só que não tem nenhum comediante que queira desagradar. Não tem. Porque se ele tá desagradando uma parcela, ele tá agradando outra. E qual é a parcela que tá certa? Obviamente, dentro da Constituição, da moral, a gente tem um lado que tá respaldado ali pela Constituição. Mas tem uma galera que também gosta dessa outra área. Complicado isso aí também. Vai dizer que essa galera tem que ficar 100% calada? Então é muito... É por isso que esse assunto, quando você taxa ele de uma vez, você perde uma discussão dessa. E essa discussão, essa fluidez da discussão, ela é importante para entender todos os lados. O comediante, ele não é o vilão da história, mas ele também não pode se demonstrar passivo disso. Porque eu também já vi muito comediante dizer, eu tô só fazendo comédia. Meu irmão, não vacila. Tu tá vacilando aí. Custo, né? Exatamente. Tu tá vacilando aí. Também não vem dizer que tu não vem pagar de isentão nessa história, não. E da mesma forma, o público também não pode querer fazer que nem na Idade Média, com as bruxas. De pegar e tacar fogo e... Não, calma. Né? Veja... Falta espaço para conversa. Exatamente, e pra se escutar, exatamente. Né? Vitor, e assim, tu tem na tua família uma pessoa que tem uma referência de humor, né? Que é o João Neto. Sim. Teu primo. Zé Modesto. Zé Modesto. Sim. Quando tu iniciou na comédia, assim, essa relação, ela teve trouxe mais benefício ou peso, assim, no sentido de que essa relação te trouxe assim, a gente já tem esse humor em casa, já troca isso, ou o fato de ser da família de um cara que já tem uma tradição no humor pesava pra ti? Olha, é interessante isso, assim, o João, ele é da minha família por parte de pai, e eu acho que eu nem sei exatamente, a gente se chama de primo, mas ele acho que é primo da minha avó, uma coisa assim. Tinha primo em terceiro grau. Exato. Cresceu, ele era office boy do meu avô, né? Tem até uma piada dele que aconteceu de fato, que ele estava na farmácia do meu avô, e aí um cara chegou pedindo um remédio, ele foi lá perguntar pro meu avô qual era um supositório, e aí o cara falou, meu avô falou, o supositório, você pede para ele introduzir no reto. Aí ele chegou pro cara, né, primeiro dia dele de balconista, senhor, isso aqui é um supositório, você introduz no reto. Só que farmácia de interior, né? Aí o cara, e o que é reto? Aí ele, eu também não sei não, só um segundo que eu vou lhe perguntar pro seu Francisco, o rapaz não sabe o que é reto, não. Rapaz, você não explicou não, mas eu também não sei não, doutor. É o ânus, mande ele introduzir no ânus. Aí ele voltou lá, disse, doutor, você introduz no ânus, tá? Aí ele disse, mas e o que é ânus? Só um segundo que eu vou voltar, e voltou, perguntou. Disse, mas você não sabe não o que é ânus? Não, mande ele enfiar no... Eu não posso falar isso. Não posso dizer isso, o rapaz nunca mais vai voltar aqui para comprar nada. Ele falou assim, olha, doutor, é o seguinte, você vai pegar esse remedinho aqui, você vai colocar na sua testa aqui. Aí você vai subir aqui pelo seu cabelo, descer. Quando estiver descendo, o primeiro buraco você enfia. Essa piada é baseada lá na farmácia do meu avô. E aí, quando a gente se conheceu, o João já era o João, né? Já tinha ido pra escolinha. Eu lembro que a primeira vez que a gente se viu era um show que ele tinha feito no Norte Shopping. Na época que o Norte Shopping era bem pequenininho, tinha um mega estacionamento na frente, não sei se você lembra. Aquele estacionamento inteiro, cara, era plateia. E eu lembro demais, o show era o João e o Bené Barbosa, né? O Papudinho, também um abraço, né, pro Bené. E eu lembro dos dois ali, e no final do show, pequenininho, minha mãe levou pra falar com ele e tal, aí a gente foi e tal, ele me deu a revistinha do Zé Modesto e tal. Foi muito legal, assim, saber que tinha isso. Mas eu era criança, né? Quando eu comecei a fazer stand-up mesmo, foi
Foi o quê, meu Deus? Foi 2010, né? Primeiro contato com stand-up, sabendo que é stand-up. Porque antes era, o que eu falei, aqueles experimentos ali na Olimpíada, né? O João já era mega estourado e tal. Mas eu nunca senti o peso, porque não era o mesmo humor. E eu sabia que poxa, todo mundo que começa ruim. Não tem esse que, começa e é incrível. Não. E, gente... Bem dizer, qualquer área da vida é assim. Exato. Você tem que começar E errando. outra, a comédia, na época que eu comecei, não tinha livro, não tinha nada. Então, assim, você ia pela intuição. Era de assistir o pessoal no YouTube, que eram pouquíssimos vídeos também, né? E literalmente era fazendo e aprendendo na marra. Mas com pouco tempo eu comecei a me destacar. E o João foi um cara que, vamos fazer show junto, né? Me levou, eu lembro quando ele lançou o livro dele no aeroporto, aí chamou alguns comediantes para fazer show junto com ele. Eu fui o único comediante stand-up que ele chamou, né? Então, foi o João que me apresentou o Edmilson e o Halder, porque eles tinham feito o Cine Hollywood, né? O filme ainda não tinha estreado, e aí o Edmilson e o Halder foram assistir o João e me assistiram também. Aí a gente começou a conversar e foi dali que a gente se conheceu e até hoje essa parceria que é. E o Edmilson é uma figura muito importante na tua carreira, demais, né? Assim. Demais. O Edmilson foi um cara que... Eu nem sei se ele sabe dessa história, mas a gente se conheceu pouco tempo depois o filme, né, estreou e aquele sucesso absurdo. E aí o Edmilson virou o Edmilson, né? Antes ele já tinha um nome muito forte na comédia, mas ele tinha ido para os Estados Unidos para lutar taekwondo, né? Ele já era lutador, enfim, fez a carreira dele nas artes marciais. E aí o filme foi meio que o retorno dele às artes. E quando o filme já estava estourado, um belo dia o Edmilson me manda uma mensagem no Facebook. A gente tinha se conhecido, mas assim, se conheceu, trocamos contato e nada mais. E aí o cara me manda mensagem e a gente começou a conversar. E aí ele me falou coisas na mensagem que eu não sei se ele tem essa noção. Mas eu tava para desistir da carreira. Eu acho que todo artista em algum momento tem esses... Cara, não sei o que é que eu faço. Eu acho que já deu para mim. Foi uma aventura, mas não. E ele começou a me falar coisas que... Cara, esse cara tá sabendo o que eu tô passando, não é possível. Tá conversando, ele tá falando... Sabe quando a pessoa fala o que você precisa escutar? E eu disse, meu irmão... E aí, assim, desde então, além da amizade que a gente construiu, eu tenho uma dívida de gratidão eterna. Porque parte do comediante que eu sou hoje é porque ele não deixou esse comediante morrer naquela época, entendeu? E aí a gente trabalhou muito junto também, né? Eu produzi muitos shows dele, na época que eu também trazia gente de fora e tal. Os shows dele, acho que eu produzi, sei lá, 90% dos shows do Edmilson. Produzi junto com a minha equipe e tal. Você vai escrever coisa pra ele também? Ajudo. Toda vez que ele vai fazer show, ele já vem com muita coisa pronta, né? Mas aí a gente sempre passa o texto juntos e aí sempre vem piada, macho, bota essa, isso aqui, troca isso aqui de canto. E a gente sempre tem essa... A gente se admira muito. Então, tem essa Parceria, né? Essa parceria. E um sabe o humor do outro. Então, existe isso, sabe? É muito legal essa troca. E que não ficou só no stand-up, né? Foi pro cinema, Foi pro cinema também. Né? Por exemplo... Filme que ele nem gravou ainda, mas que o roteiro... Ele me chama pra... Mas vamos ler o roteiro aqui comigo? O que é que tu acha aqui? Cara, isso aqui eu acho que não funciona assim. Troca isso aqui de canto. E a mesma coisa comigo. Cara, o que tu acha dessa piada? Macho, essa piada não sei se encaixa. Faz assim, troca, inverte, corta isso. Então, a comédia é muito colaborativa nesse aspecto, né? E quando você gosta de um comediante... E existe essa admiração mútua pelo trabalho, acaba que se produz muito mais,
né? É por isso que quando a gente encontra uma trupe legal, a gente sempre trabalha com os mesmos. Né? Aí o pessoal fica dizendo, a panelinha. Não é. É porque bateu, o sangue bateu, a comédia bateu, então isso aí agrega. Por exemplo, eu tô num projeto de vídeos para internet, gravando muito com a Roberta Vermont e o Edgar Quintanilha, que são duas pessoas que conversam muito com o meu tipo de humor. Né? No cinema, poxa, o Halder é um mestre. O Halder e o Edmilson, maravilhosos. O Haroldo também é um cara fantástico. Né? Então, assim, eu tenho o Falcão. Meu Deus, Falcão. Eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que eu admiro e que lá atrás eu admirei como ídolos, entendeu? Isso é sensacional. É muito legal, cara. Teve uma época que eu participei do programa do Falcão, né? Trabalhando junto com ele, num quadro lá que a gente fazia de jornal, lendo as notícias e comentando. Eu disse, meu Deus, eu tô gravando com o Falcão, cara. Não, isso é incrível. Caramba, é incrível. É como quando eu cheguei aqui e fui gravar com o Tom Barros. Tipo, Exato, meu Deus, é o Tom Barros. Exato, então é essa euforia. Então a comédia ela dá as artes, né? Gravar com o Matheus Nastergalli também foi, meu Deus do céu. Cara que eu assisti criança e aí eu tenho a possibilidade de gravar com ele, de contracenar com o cara, meu Deus. E o cinema, ele se abre de uma forma muito especial pra ti, né? Assim, a gente tava até conversando, tu falando o quanto que tu tá querendo se dedicar ainda mais ao cinema. Sim. Foi essa experiência com esses filmes que o Edmilson te chamou, que o Halder te chamou, assim, tu participou, acho que foram 3, né? Eu acho que foram mais. Foram 4? Foi o Cine Hollywood 2. Eu acho que eu tenho a lista aqui. Cine Hollywood 2, Cabras da Peste, Cabra da Peste, Xaramobim. Isso. Teve mais? Teve o Cangaceiro do Futuro. Cangaceiro do Futuro. A gente gravou o SIC. Ah, sim, o SIC, né? O SIC, e tem mais projetos aí pra frente. Pronto. Pra gravar. Já tem alguns projetos aí que eu queria muito falar, não posso, né? Mas que ano que vem já estamos acertando, já estou em preparação. Mas essas 5 experiências que a gente pode falar, né? Assim, o que é que eles modificam na tua percepção mesmo como Vitor, ator e comediante? Assim, o que é que muda pra ti, né? Olha, a minha carreira artística, ela começou no stand-up, né? Mas eu percebi que a minha vontade de fazer rir não era obrigatoriamente com stand-up. E aí eu comecei a estudar outras áreas, né? Comecei a estudar improviso, né? E por conta disso, passei muito tempo com um grupo de improviso. A gente meio que parou, né, na pandemia, mas estamos planejando aí o retorno, que é uma coisa que eu amo fazer. O improviso me abriu uma outra porta, que foi o teatro, que eu não tinha noção do teatro, e aprendi muito, e fazendo peças, poxa, maravilhoso. E o teatro me deu a vivência que eu... Então foi assim, foi um trampolim. E aí eu cheguei no cinema, né? Quando eu cheguei no cinema, foi no Cine Hollywood 2, a convite do Halder, foi mágico. Mas assim, a minha primeira experiência não foi nem o Cine 2, foi o Shaolin do Sertão 1. Eles estão gravando o 2 agora, inclusive. E foi o 1, eu fui figurante, né? E eu lembro... Tem algumas cenas que nunca saem na nossa mente, né? Eu lembro demais que a cena que eu gravei era uma cena aberta. E aí tava a Karina Saginito, que é a diretora de fotografia do filme do Halder, em cima de uma grua gigantesca, uma luz que botaram que simulava o sol, que o sol já estava se pondo, então estava fraco, eles colocaram essa luz enorme. E aí, literalmente, né, o megafone, ação, e aí eu ficava... Meu Deus, que situação mágica. E aí, isso me remonta uma paixão muito antiga que eu tenho, porque eu amo o cinema. Amo. Eu lembro, criança, assistindo e reassistindo O Senhor dos Anéis diversas vezes. E aí, quando saiu o DVD, porque eu tinha VHS, né? Assisti em VHS. Mas quando saiu o DVD e aí tinha os extras, eu aluguei o DVD de extras.
E era o que eu mais assistia, Uhum. porque tinha o Peter Jackson falando, e os atores falando, e aquelas entrevistas Aquela ficavam... coisa dos bastidores, né? Era. Massa. E aquele filme, poxa, o universo do Tolkien é gigantesco, né? E maravilhoso. pegaram as línguas, passaram para linguistas, para eles aprenderem e ensinarem para os atores. Então, tudo aquilo ali, todos aqueles detalhes, eu ficava, meu Deus do céu, que negócio mágico. Nem sabia o que queria fazer, né? Não! Mas eu pensava assim, cara, eu queria dirigir. Uhum. Eu acho que... Então, assim, quando eu olho para um filme, eu sempre vejo um olhar de direção. Eu gosto muito dessa questão da direção. Nunca dirigi. Mas acredito que no futuro eu quero me aventurar também nisso. Mas aí, quando eu fui atuar... Nossa, cara, é mágico, entendeu? É maravilhoso. E aí, me deu o mesmo fio na barriga que eu tive quando eu comecei a fazer stand-up. E foi o mesmo frio na barriga que eu tive quando eu comecei a dar aula. Então, É por aí. o cinema... E o outro cinema, ele te proporciona contar histórias. Que é uma coisa que todo mundo ama, né? Contar histórias. A humanidade vive de contar histórias. A gente está aqui hoje por quê? Porque a gente acreditou em algumas histórias que contaram pra gente, né? O livro mais vendido do mundo é o quê? É um livro de histórias, que é a Bíblia. Que tem a parte, né, metafórica dela, mas também tem a parte histórica. E quantas outras histórias a gente não já escutou ao longo da nossa vida que encantam, que nos entristecem? Então, tudo é história. E as emoções que as histórias carregam. Então, é muito massa quando você consegue encarnar essas histórias, né? Então, assim, mega presente cada processo desse de estar na frente das câmeras. E agora eu estou partindo para o outro lado, que é estar por trás das câmeras também escrevendo, né? Estou escrevendo os meus primeiros filmes, meus primeiros roteiros. Já tem aí algumas negociações em andamento. Olha só, vem aí. Vem aí, Dirigido vem e aí. roteirizado por Vitor Allen. Dirigido não, calma. Ah. Vamos uma coisa de cada Por favor. vez. Vamos uma coisa por vez. Eu ainda quero dirigir, mas eu acho assim, cara, pra eu fazer algo, eu tenho que estar seguro de que aquilo ali vai dar certo, que vai fazer um negócio bacana. Eu quero entregar sempre um produto legal. Então, assim, na atuação eu sei que eu entrego bem, né? Eu sei que eu consigo entregar a carga dramática que a cena pede. Como roteirista, eu tenho muita facilidade por conta do stand-up. Então, assim, criar histórias, criar situações... eu faço isso há 15 anos. Pro cinema é o quê? É só você adaptar. É só um outro formato. Mas também, para começar a me aventurar nisso, anos estudando roteiro. O pessoal diz, do nada... Não tem essa história do nada, né? Do nada tá fazendo filme. Do nada... Não é do nada, querido. É ralação pra caramba, é muita pestana, muito livro, né? É muito sentar a bunda na cadeira. E também não é uma coisa que você faz só. Né? É muito coletivo, O roteiro né? é coletivo. Você está criando a história, você tem que pensar no universo da história. Você não pensa na história, você pensa no universo, nas pontas soltas, o que é que podem casar. Um detalhe que você vê no início do filme vai se fechar no final. Uma ponta solta do meio, que é o gancho para uma continuação. Então, você tem que pensar nessas nuances e pensar na métrica. Então, realmente, é um outro esquema de escrita. Mas que é gostoso demais de fazer. Mas tu tá focando no roteiro, projeta a direção, mas ainda quer atuação. Claro, porque agora eu quero protagonizar as minhas histórias, né? E a gente eu converso muito com o Edmilson e com o Raul sobre isso, e são os dois caras que assim, mais me impulsionam para isso, sabe? O Edmilson sempre falou, cara, o Cine Hollywood começou assim. Começou de um curta, começou do edital, começou do roteiro, escreve, tu é bom, tu faz. E assim, quando ele me chama... Vou dar vou contar uma história aqui que ela é muito interessante. O SIC, Central de Inteligência Cearense, que foi gravado, ele nasceu de uma ideia minha. Que massa. Em 2018, quando a gente estava gravando Cabras da Peste, eu tive uma ideia de... Não é uma ideia, é a primeira ideiazinha, né? E se tivesse um 007 cearense? Uma agência de inteligência cearense? Né? E aí eu pensei nessa ideia, falei para o Edmilson. O Edmilson também já... A cabeça do Edmilson, se eu penso em muita coisa, a do Edmilson pensa em
30 mil vezes mais. É absurdo. Uhum. O cara é rápido e tem um poder de criação absurdo. Com certeza ele também já tinha vislumbrado essa ideia, essa né? ideia. Porque as ideias estão aí, todo mundo Aham. pode pensar Sim, nelas, sim. né? Sim. E aí eu contei essa ideia pra ele, macho, isso é legal, cara. Desenvolve. Faz o argumento. E aí eu fiz o argumento. Fiz o argumento da história. Cara, divertidíssima o argumento. E ele levou o argumento para os executivos da Paris Filmes, né, que é a produtora do filme. E eles declinaram. E aí, quando eles declinaram, ele chegou para mim, macho, o pessoal não aprovou, porque eles falaram que essa ideia é muito parecida com a ideia que teve na década de 60, que foi feita pelo Jô Soares. Na época, tinha sido lançado o Moscou contra 007, e o Jô Soares fez um filme não, uma telenovela, 60 e tantos episódios, que era Ceará contra 007. Década de 60. Eu não era nem projeto de gente. Acho que meus pais estavam nascendo na década de 60. Entendeu? Só que aí aconteceu esse movimento e era a obra do Jô Soares com Ronald Golias, Adoniran Barbosa, Ari Toledo, só os figurões da época. E aí ele falou, acharam a ideia parecida e tal, e por isso não quiseram. E os originais se perderam. Teve um incêndio, os originais perderam. Não existe, só existe o registro de que houve. Mas ninguém não tem mais nem Tinha nem imagem. como tu ter Como visto, provar. né? Não, claro que não. Tanto é que ele falou assim, mas tu conhece essa obra? Você nunca ouviu falar. Só que aí quando eu li no Wikipedia... Foi atrás, né? Aí eu, caramba, bicho. Ele, não, pois é, mas o pessoal não topou por isso. E aí ele botou na mão do Márcio, que é um roteirista fantástico, que foi o cara que escreveu as séries do Cine Hollywood, né, pra Globo. Maravilhoso. E aí ele fez um outro roteiro completamente diferente, que vai numa pegada mais Missão Impossível, que tá super divertido, foi maravilhoso de gravar. Eu já assisti umas préviazinhas e eu posso garantir que esse filme tá fantástico. A Edmilson veio aqui falar um pouquinho dele aí a gente ficou fantástico, com muita... fantástico. Não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Ele é o filme que mistura ação, comédia, ficção, muito efeito especial, cara. E tu tá nesse filme. E eu tô nesse filme. Tu é o quê nesse Não filme? posso Pode falar? Peraí. Não posso falar. Não posso. Mas eu sou... Eu fico sempre muito grato quando o Edmilson me chama para algum projeto e eu consigo ser um alívio cômico dentro da comédia. Porque o alívio cômico pro comediante é o protagonismo. Sim. Né? Então, o alívio cômico de uma comédia, toda vez que você entra, a piada tá com você, poxa, eu tô em casa. No filme entendeu? de comédia, exatamente. Então, e esse filme, as cenas são muito engraçadas, assim. Foi a minha primeira participação com luta. Então, tem cena de luta. Também, bicho? Tem cena de luta. Rapaz. Tem uma cena de luta. Cara, tá muito divertido, tá muito legal. Tá muito legal. Isso eu garanto que vocês vão ter um filmaço. E, assim, orçamento que pro Brasil é o teto, né? Um orçamento gigantesco, mas, assim, que entrega um filme primoroso, cara. Tá muito legal mesmo, sério. Legal. Eu tô... Ansiosíssimo. Imagina eu que já vi alguma coisa e tô querendo ver na telona. E já tá, mas aí assim, não para. Então já tá pensando em roteiro pra cinema. Tem outras coisas que você esteja trabalhando agora, Vitor, assim, que tu possa falar, né? Olha, em paralelo, eu tô trabalhando com 5 roteiros. Minha nossa senhora. Aconteceu um negócio muito doido. Eu fui visitar minha família em São Luís, eu fui de ônibus. Que é uma experiência bem traumatizante, assim. 22 horas dentro do ônibus. Não tinha internet, não tinha nada. Desse rapaz, vou criar. E aí, nessa história, nasceu 5 filmes. E aí, agora eu tô dando vida a esses filmes, né? Já conversei com produtores, já tem gente interessada nos projetos.
E agora é executar. Só que aí, como cada filme, ele é delicado, você tem que ter tempo, uma história... né? Você precisa de tempo também para realizar, Claro, claro. E é uma coisa por vez, né? É. Então a gente vai estruturando. Também tem uma parceria muito boa com outros roteiristas, né? Para desenvolver esses projetos, com outros produtores. Então, assim, o cinema ele não é uma coisa que depende de uma pessoa. Você constrói a várias mãos. E é por isso que da ideia até a execução demora 5 anos, né? Então, assim, são por exemplo, o roteiro que eu estou finalizando agora, talvez a gente vá ver na telona daqui a 5 anos, 6 anos, Sim. 10 anos. O Cine Hollywood demorou 10 anos. Cine Hollywood. Até usando o exemplo do SIC mesmo, você falou, foi 2018, né? Que veio 2018 é a ideia. A ideia, pô. 2024 não vai ser esse ano ainda, né? Não. Sai ano que vem sai só, ano que vem, né? sai ano que vem. Então, tá aí, 7 anos, né? 7 anos entre a ideia e a execução. É muito tempo, cara. O cinema, ele tem isso, porque tem a ideia, aí depois a ideia ela tem que ser construída, depois dela ser construída, ela tem que ser vendida, depois dela vendida, os produtores vão meter a mão, entendeu? Aí tem toda a negociação, os atores, custo de produção, às vezes orça o filme, ixi, tá caro demais, tem que reduzir o orçamento. E aí o roteiro vai para outro lado, entendeu? Então, assim, são muitas nuances que tem que ser equalizadas para o filme realmente funcionar, né? Agora, claro, eu quero fazer um trabalho que a pessoa que vai assistir saia feliz, saia, sabe? Caramba, que filme massa! Né? Que eu consiga imprimir um trabalho bom, não só como roteirista, mas como ator também. Né? Porque, como eu falei, eu quero protagonizar minhas histórias. E é isso a minha intenção. E não só na comédia, viu? Ah, isso eu ia te perguntar. Tu não tá seguindo só na comédia? Não. Olha só. Não. Dos projetos, são 3 comédias, um drama pesado, e um thriller. Eita, menino, muita coisa. Rapaz. É bem diferente, assim, linhas bem distintas. Porque, cara, eu gosto de cinema. E às vezes o comediante tem esse estigma, né, de só fazer comédia. Eu também gosto de outras áreas. Não é porque eu gosto de comédia que as outras áreas elas são menores ou têm menos importância para mim. Sim. E às vezes a história ela é muito boa e ela não é comédia. E aí eu vou deixar de fazer? Não, de forma alguma. Né? Então tem história que é aventura com ficção, mas um tom de comédia. Tem outra que é comédia pura, escrachada do início ao fim. Né? Tem que é essa que eu tô mais trabalhando, que a gente tá finalizando agora. E tem esse thriller aí que, meu amigo, esse... De arrepiar. Cara, você fica doido logo no começo. Os primeiros 5 minutos do filme você fica, meu Deus. E o restante do filme você fica mais pilhado que o começo. Olha, Vitor, eu vou te dizer. Eu acho... Ele é o cara muito criativo, né? Se você pensar do começo até o fim, o que é que esse homem já fez, a gente nem falou aqui que ele vai dando de bar. Ainda tem Vale, a história Mas é o cara que gosta de criar. A nossa conversa tá muito boa, mas eu estou tendo que ser a pessoa do tempo. Carlos Barros não está aqui. Mas a gente vai finalizar esse programa já com um convite para você voltar. Maravilha. Quando puder falar mais coisas. Claro, e a gente vai falar ainda muito mais. Pode deixar. Um dos projetos, né, que a gente está desenvolvendo é um projeto de um curta, né, que é justamente desse thriller. E a gente já está em negociações até avançadas com o produtor e tal, para rodar recente. E aí, quando a gente finalizar a produção dele, já tiver ele prontinho para liberar aí nos festivais ao redor do mundo, eu faço questão de vir aqui pra gente lançar esse... Pois venha. Opa, tá gravado, hein? Tá gravado, vai ter que pagar a promessa. Bora. E aí, Levi, muito obrigado pela parceria aí, viu? Adorei. Volte mais vezes, que nem tu aqui, tá de portas abertas, tá? Eu que agradeço a honra de estar aqui contigo, minha amiga querida. Um abraço para Alan Barros quando ele vê. Nos assistir, nem sabe, vai ser surpresa para ele também. E agradecer, Vitor, muitíssimo obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, foi maravilhoso, gostoso demais estar aqui com vocês, conversando, trocando essa ideia, né, leve
E que também a gente falou sobre temas muito importantes, cara. Sim. Que às vezes a gente não consegue falar, né, em outros espaços, e aqui eu tive essas portas abertas aqui. E fazer um convite, Faça. né? A Já que a gente começou com o stand-up, eu vou finalizar também com o stand-up. Dia 24 desse mês, 24 de novembro. Certo. 24 é o último domingo. Quando é que é o último domingo? É 24, né? Rapaz, É 24. Vamos olhar. 24 de novembro, no Exatamente. Bulls Beer House da Aldeota. Vai rapaz. ser mais uma edição do Bulls Comedy Night, que é um projeto que eu estou encabeçando lá no Bulls, que todo mês eu trago nomes da comédia stand-up para lá. Né? Primeira edição foi eu, Edgar Quintanilha e o Oliveirinha. Essa segunda edição eu já estou fechando o elenco, mas já posso garantir que tem o Anderson Justus aí, que é um comediante maravilhoso, loucaço, cara que tem 1001 vozes aí, faz imitações maravilhosas. Então, assim, a gente tá preparando um show muito legal. Então, convido a todo mundo que tá assistindo para esse show dia 24, certo? E quando tiver novidades, eu volto aqui para contar mais. Vamos cobrar, hein? Obrigada. E você que acompanhou até agora, que nem tu, muito obrigado pela companhia. A gente tá aqui toda semana, em qualquer lugar que você escolher. Qual plataforma? TV, rádio, podcast, YouTube. A gente Versáteis. Pois um Multimídia. beijo, gente. Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.